E então, você já passou por situações que perdeu o controle emocional? Em realidade, a mansidão é uma das características raras em nossos dias. No entanto, Cristo aponta para a felicidade que essa atitude pode nos trazer. E hoje eu quero compartilhar 4 maneiras que poderão ajudá-lo a controlar suas emoções. Chaves do reino. O poder sobre as minhas reações. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, boa noite. Prazer enorme estar mais uma vez na sua companhia. Se essa é a sua primeira vez aqui conosco, eu espero que você aprecie passar esses minutinhos entre nós. Estamos em uma série de mensagens intitulada Chaves do Reino, onde estamos abordando os princípios encontrados em uma das mais queridas porções das Escrituras Sagradas, conhecida como as Bem-aventuranças. E como eu já mencionei anteriormente, nesses versículos nós encontramos uma sequência pela qual nós passamos no desenvolvimento da nossa jornada espiritual rumo a Deus. Um passo de cada vez, em uma sucessão de conquistas espirituais. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre a humildade. E na semana passada sobre a promessa de Deus para aqueles que choram, aqueles que sofrem. E hoje nós vamos abordar uma das mais mal compreendidas atitudes, a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Portanto, aquele que vive a atitude de humildade, sentindo a necessidade de Deus, e que encontra nele o conforto e a esperança, mesmo em meio às tribulações, aprenderá o que a mansidão é, aquilo que é ensinado por Deus. Feliz é aquele que pratica a mansidão. Não sou estranho isso. E o mundo que nós somos ensinados, desde pequenininhos, não? A conquistar o nosso espaço. Somos ensinados a ser um vencedor. Não parece que há muita margem para a gente desenvolver essa qualidade, não é verdade? E é por essa razão que essa palavra manso perdeu e muito o seu real significado. Hoje, chamar alguém de manso, em muitos casos, não passa de uma ofensa, uma gozação. Onde mansidão virou sinônimo de frouxidão. E com certeza essa é uma palavra que ninguém coloca no currículo. Mas afinal, o que é mansidão? O dicionário em português define como serenidade, uma índole pacífica, brandura. Na Bíblia, somente existem 2 pessoas que foram chamadas de manso: Moisés e Jesus. Ouçam, ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E sobre Cristo nós encontramos de seus próprios lábios: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Só que nenhum deles foi um frouxo, um fraco. Pelo contrário, ambos pessoas extraordinárias. A palavra aqui no original traduzida por manso era frequentemente usada pelos gregos quando eles se referiam a um cavalo que havia sido domado. Em outras palavras, é força sobre o domínio. O que me leva a pensar que nós poderíamos muito bem definir mansidão como o domínio sobre nossas reações. Já teve em uma situação em que você viu um cão bravo ali do lado do dono? A gente sempre pergunta, ele é manso? Só que realmente, quem está perguntando, o que queremos saber é, ele morde? Você consegue segurar ele? Felizes as pessoas mansas, pois receberão o que Deus tem prometido. Mas como controlar nossas reações? Eu tenho certeza de que todos nós temos muito que aprender nessa área na nossa vida, inclusive eu. E para nos ajudar, eu gostaria de sugerir pelo menos 4 atitudes pelas quais nós podemos aprender a
domar nossas reações. Como controlar nossas reações? Em primeiro lugar, quando alguém o desaponta, saiba perdoar. E agora eu te pergunto, quem de nós é perfeito? Hein? Quem de nós é livre de errar? Quem de nós nunca desaponta outras pessoas e muitas vezes aqueles a quem a gente mais ama? E aqui vai um importante conselho do apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja cristã da província da Galácia, onde hoje, em nossos dias, está a Turquia. Queridos irmãos, se um cristão for vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se de que da próxima vez pode ser um de vocês a cair no erro. Vocês percebem? Quando somos mansos e humildes, reconhecemos que não somos perfeitos. E, portanto, passamos a não requerer perfeição daqueles que estão ao nosso redor. Em outras palavras, feliz é aquele que aceita as pessoas, mesmo quando elas não atingiram o seu padrão de perfeição. E, queridos, as pessoas, elas não precisam chegar ao seu nível, se é que o seu nível é bom o suficiente. Não precisam chegar nesse nível para serem amadas. Então, como é que você reage quando alguém erra? Quando alguém o desaponta? Você diz assim, eu te falei, sabia que isso ia acontecer. Estava na cara que você ia se dar mal, bem feito, agora se vira. Queridos, a gente tem que ser bem sincero aqui. Será que você tem um certo sentimento de satisfação quando as pessoas se dão mal? Principalmente quando você adverte, né? Mas elas não te escutam. Mansidão, queridos, também é demonstrada quando nós ficamos desapontados com algumas pessoas. Mas mesmo assim nós somos compreensivos o suficiente para não os julgar e finalmente estendemos o perdão. Certa vez Pedro, um dos discípulos de Jesus, se aproximou do mestre com uma dúvida. Ouça. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Alguns estudiosos afirmam que no tempo de Jesus, os rabis, eles limitavam o perdão a outra pessoa em apenas 3 vezes. Mas Pedro, sabedor que Jesus sempre, além da sua interpretação dos ensinos dos líderes ali religiosos de sua época, de seus dias, ele antecipa ali o grau do perdão que poderia ser concedido àqueles que erram. Portanto, ele pensou, o dobro e mais um. Muito provavelmente para completar ali o número da perfeição. Aquilo, quem sabe, seria o número ideal para o perdão oferecido. Mas, para sua surpresa, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uau! O que daria vou fazer uma conta rápida aqui na matemática, vamos ver, 490 vezes. Que é aproximadamente, queridos, 1 ano, 4 meses e 5 dias. Será que era isso que Jesus queria ensinar? Que se alguém nos ofender ou desapontar todos os dias, sem falha, durante todo esse tempo, nós temos a obrigação de perdoar? Obviamente que não. Queridos, o perdão não é questão de matemática. O perdão é uma questão de atitude. O verdadeiro perdão não é limitado a números. Porque não é um ato em si que conta, mas a atitude que motiva a ação. Você já passou por uma situação que você aparentemente teve que perdoar alguém que não merece? Além disso, queridos, quanto mais nós entendemos o que significa o perdão de Deus, aquilo que Ele nos oferece, mais próximo estaremos do ponto em que saberemos estender o perdão àqueles que nos ofendem. Como é mesmo que Cristo nos ensinou a orar? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mansidão. Será que agora entendem melhor essa sequência? Bem-aventurados os pobres de espírito, humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas me permita compartilhar com você uma segunda atitude que nos auxiliará a controlar as nossas reações. Quando alguém não concorda com você, haja com sabedoria e tato. A realidade é que simplesmente nós não podemos agradar todas as pessoas. É só você tentar agradar o lado da direita que você vai desagradar o da esquerda.
Um minuto, você é o vilão, no próximo, o herói. É só você ver o exemplo ali, quem sabe, improvável dos heróis do futebol. Um dia vão lá, fazem um gol, salvam a pátria. No dia seguinte, perde o pênalti decisivo. E você, como é que você age quando alguém que não concorda com você? Na verdade, como é que você reage e lida com pessoas que discordam de você? A maneira pela qual você lida com essa questão demonstra o grau de maturidade que você está. É com essas pessoas que sempre discordam, que sempre irritam, que sempre estão ali para contradizer, que adoram ser contra, você tem pelo menos 3 alternativas. Você pode fugir da situação com medo, ou você pode atacar com raiva, ou você responde com brandura. E aqui, queridos, mansidão não significa comprometer as suas convicções para agradar ali o descontente, não. Não significa ter medo de expressar aquilo que você sente ou que você pensa, não. Não significa ser passivo, um capacho ali, sempre permitindo que as pessoas abusem e pisem sobre você, não. Portanto, nós precisamos agir com sabedoria, tendo ali a firmeza de convicção e, ao mesmo tempo, ternura na nossa atitude. Uma outra atitude que é atacarmos quando as pessoas discordam do nosso pensamento. E geralmente esse tipo de ataque é verbal, onde tudo é uma situação, ali existe a possibilidade, a necessidade em que um tem que ganhar e um tem que perder. E geralmente você sabe muito bem quem nós queremos ser, não? O grande general americano George Patton, ele já dizia, nunca lute em uma batalha onde vencer não faz diferença alguma. Nunca entre em uma argumentação por algo que não faz sentido. Já o conselho do mais sábio estadista que já viveu no nosso planeta, o rei Salomão, é o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E no Novo Testamento, no livro de Tiago, nós encontramos: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão, queridos, é uma demonstração de maturidade, sabedoria. Já um espírito de sempre querer ali entrar numa discussão, como é mesmo que diz o ditado popular, não? Eu dou um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Essa atitude nada mais é do que um sério problema relacionado, sabe com o quê? Com egocentrismo, com o seu eu. A mansidão nos ensina a discordar com sabedoria, com tato. Mansidão significa andar ao lado de outras pessoas, sem necessariamente sempre ter que ser o vencedor. Na relação matrimonial, no casamento, quando 2 pessoas concordam com tudo, um deles deixa de ser necessário, né? Em outras palavras, viver com alguém que não concorda com tudo que a gente faz, traz balanço. E deveria nos ensinar o caminho da maturidade. Quantas vezes o pensamento da minha esposa, da Nereida, é diferente do meu. Mas ao conversarmos, encontramos balanço e equilíbrio. Isso é bom. Portanto, quando discordam de nós, nós podemos, na realidade, ser passivos e nos retrair com receio, com medo. Essa é uma atitude. Ou nós podemos, quem sabe, atacar ali com unhas e dentes, ficamos nervosos. Alguns são sarcásticos, irônicos. Ou a gente pode usar uma terceira alternativa, que é responder com brandura. O apóstolo Paulo, aconselhando um jovem pastor, ele disse: seja humilde quando estiver procurando ensinar aqueles que estão confusos a respeito da verdade. Porque se você lhes falar com brandura e mansidão, é mais provável que eles, com a ajuda de Deus, abandonem suas ideias e creiam no que é verdadeiro. O conselho de Deus, queridos, é simples. Não entre em discussões tolas. E para ver quem é o vencedor da argumentação. A Bíblia nos diz que nós devemos ser brandos, mansos no nosso trato com aqueles que discordam de nós. E esperar que Deus, e nele, que eles permitam, que Deus possa ali mudar o seu coração. Portanto, até agora nós vimos que nós precisamos ser compreensivos com aqueles que nos servem. Nós precisamos aprender a oferecer perdão com aqueles que nos desapontam. Nós também precisamos, queridos, ali, mesmo quando vivemos esse desapontamento com outras pessoas, entender que feliz é aquela pessoa que trata as outras da maneira pela qual Deus os trata.
E também devemos agir com sabedoria e tato com aquele que discorda das nossas ideias, das nossas convicções. Mas uma terceira atitude que muito nos ajudaria aí a controlar nossas reações é quando alguém o repreende, esteja aberto ao conselho. Ser manso também significa ter uma atitude que reconhece que nós não sabemos tudo e que nós estamos abertos ao conselho, à orientação de outras pessoas. Pessoas mansas são aquelas que estão sempre sedentas para aprender. Não precisa fingir que sabe todas as coisas. Reconhece que não sabem tudo. E tentam demonstrar, não tentam ali ficar demonstrando que sabem tudo. Na palavra de Deus nós encontramos, queridos irmãos, nunca se esqueçam de que o melhor é ouvir muito, falar pouco e não nos irarmos. Aqui a gente encontra o grande segredo para controlar nossas reações. E ele é dividido em 3 partes. Se a gente faz as 2 primeiras, a terceira é praticamente garantida, automática. Se você está sempre pronto para ouvir, não desejando falar o tempo todo, você vai controlar melhor o seu temperamento e com ele as atitudes negativas. Mas se você nunca quer ouvir, só quer falar, muito provavelmente você vai perder o controle mais cedo ou mais tarde. Use seus ouvidos. Esteja aberto ao conselho das pessoas sábias. Talvez essa seja a razão por termos 2 ouvidos e apenas uma boca. Você imaginou se fosse o contrário? Quando a sua esposa, o seu marido te dá um conselho, como é que você reage? Fica na defensiva? Nervosinho? Ser manso, querido, significa não ter todas as respostas e nem fingir que você tem. E aqui vai um conselho, cuidado com aquelas pessoas que sempre têm todas as respostas na ponta da língua. Você conhece gente assim? São dessas pessoas que você tem que, quem sabe, até fugir, porque elas são perigosas. Aquelas que sempre têm razão, que sempre sabem tudo. E você? É uma pessoa aberta ou fechada para novas ideias? Aceita mudanças ou diz, a gente sempre fez desse jeito? Não se esqueça que uma pessoa que pratica a mansidão está sempre aberta a conselhos sábios e disposta a colocar esses conselhos em prática. Aberta e disposta a aprender. Em muitas situações, esse aprendizado vem quando nós mesmos buscamos em outras pessoas princípios ali que nos ajudem a crescer. No livro de Provérbios nós encontramos a pessoa que se revolta contra o ensino e a correção acabará pobre e envergonhado. Quem dá valor ao ensino e segue as instruções receberá honra. Eu li pouco tempo atrás a seguinte frase, eu prefiro mudar minha maneira de pensar e vencer do que fazer do meu jeito e fracassar. E você? Prefere o quê? Por sinal, quando nós falamos sobre mudar nossa vida, por que não começar entendendo, queridos, a verdade, entendendo o propósito do Criador para a nossa existência? Nessa revista, Esperança, eu tenho certeza que você encontrará as respostas que você tanto busca, a procura da verdade. Entre em contato conosco, receba gratuitamente na sua casa essa maravilhosa revista, a Revista Esperança, na qual você poderá, de maneira especial, colocar em prática em sua vida. Mas voltando ao tema de hoje, nunca se esqueça de que a pessoa que busca mansidão em sua vida está sempre aberta aos conselhos e aos ensinamentos que a vida traz. E aqui, queridos, a 4ª e última atitude que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é quando alguém o machuca, busque a Deus, não a vingança. Essa atitude é diretamente centrada em uma escolha, da qual você precisa tomar a sua iniciativa. Ouçam só o que o texto bíblico nos diz. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Uma realidade da vida é que mais cedo ou mais tarde, isso é inevitável, alguém nos prejudicará em alguma dimensão da nossa existência. Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, não sei. A vida é cruel, queridos. E você e eu, nós seremos alvo de ataques por outras pessoas e muitas vezes de maneira intencional. E aqui a questão é, como vamos reagir? Com mansidão? Qual é a reação normal quando nós somos atingidos por outras pessoas?
Muitas vezes o sentimento é de vingança, aquela vontade de retaliar, aquela vontade, eu tenho que ficar quieto nessa situação. E quando nós estamos em circunstâncias assim, nós somos extremamente criativos. A criatividade humana, ela aflora de maneira impressionante quando nós queremos ser vingativos. Vem cada ideia, mas como reagir? Hein? Certo autor uma vez escreveu, não permitirei que nenhum homem destrua minha vida fazendo com que eu o odeie. Você diz isso para alguém, eu te odeio. Você está permitindo que essa pessoa, de uma forma ou outra, controle a sua emoção. Já percebeu isso? Quão triste é essa situação? A partir do momento que o ódio rege a nossa vida, a vida de um ser humano, ele não mais tem controle das suas reações. Esses recentes conflitos que a gente tem presenciado entre a Ucrânia, a Rússia, entre Israel, Palestina, mostram os resultados quando o ódio guia a mente e o coração humano. Tristes histórias. A pessoa que vive a experiência de mansidão sabe esquecer e aprende a confiar em Deus. Um dos mais claros exemplos na Bíblia é a experiência de Moisés. Ali no livro de Números, Moisés estava sendo atacado por dois dos seus mais chegados amigos. Na realidade, a sua irmã Miriam e seu irmão Arão. A razão? Por Moisés ter não apenas se casado, mas principalmente por ouvir o conselho da sua esposa Zípora, que não era uma israelita e sim uma etíope. Ouça só o que a Bíblia diz. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Miriam e Arão estavam com ciúmes e começaram a atacar seu próprio irmão Moisés. Naquele momento, ele não era apenas o irmão, mas o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel até a terra prometida. Mas diante das acusações, sabe o que fez Moisés? Nada respondeu. Foi como se ele dissesse, olha, Deus, eu vou deixar tudo isso nas tuas mãos. O Senhor sabe o que é o melhor. Deus, por favor, cuida da situação. E como resultado, nós sabemos que Miriam foi acometida de uma terrível lepra por 7 dias. Ouçam só o desespero de Arão ao falar com Moisés. Ah, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado que loucamente cometemos. E Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, rogo-te que a cures. E Deus ouviu seu amigo Moisés. Queridos, Moisés deixou tudo nas mãos de Deus. Ouçam, meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mansidão, queridos, é a habilidade de lidar com as situações difíceis da nossa vida sem o sentimento de vingança. Mansidão é controlar suas reações. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. O que determina as suas emoções? Hein? Você consegue controlar as suas emoções? Ou existe outra pessoa que está fazendo isso na sua vida? Queridos, suas emoções só podem ser controladas de 2 maneiras. Pelas circunstâncias ou por sua atitude de mansidão. Essa é a escolha que você tem que fazer. Quando dizemos, isso aqui me deixa irado, que ódio eu tenho disso ou daquilo, eu detesto essa pessoa. As circunstâncias ali ao seu redor estão te controlando. Mas você pode decidir ser feliz. Deixando de lado as situações ali da vida, deixando de lado essa pressão que essa pessoa faz e se concentrando na atitude necessária para viver a felicidade que Deus deseja te dar. Pessoas mansas controlam suas reações em relação à vida. E a eles, Jesus fez uma promessa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas quem sabe você está perguntando, o que significa herdar essa terra?
A Nova Tradição na linguagem de hoje traz o mesmo texto assim: felizes os mansos, porque receberão o que Deus tem prometido. E qual é a promessa de Deus? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Em breve, queridos, o mundo será restaurado aquilo que uma vez foi. Essa é a promessa de Jesus Cristo. E quando isso acontecer, essa herança vai pertencer àqueles que hoje entendem o que significa ser humilde, confiando em Deus e vivendo uma atitude de mansidão. Querido amigo, querida amiga, a pessoa que vive a experiência de mansidão, que tem domínio próprio sobre as suas reações, controla as situações ao seu redor pela simples razão de não ser dominado por elas. Se você é manso e humilde de coração, você não é mais a vítima. Você controla as suas escolhas. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que Jesus está dizendo nessa bem-aventurança é que a felicidade pertence às pessoas que possuem domínio próprio. Aí você pode dizer, então estou fora, não sei, para mim não tem esperança de ser feliz. Eu não consigo controlar minhas reações. Meu amigo, nem eu, mas eu conheço alguém que pode. A mesma pessoa que ensinou Moisés a ser manso e paciente. Não pensem vocês que ele sempre foi assim. Moisés, quando vivia ainda no palácio de Faraó egípcio, ali como um príncipe, ele achava que ele conhecia tudo. Estava ali, quem sabe, pronto ali para a sua missão. Certo dia ele viu um escravo israelita sendo maltratado, ele atacou o agressor, um egípcio ali, ao ponto de matá-lo. Nada parecido com alguém manso, não é mesmo? Mas depois de fugir, Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, aprendendo com Deus o que significava ser manso e humilde de espírito. Moisés aprendeu. E da mesma forma você e eu podemos aprender a desenvolver essa importante atitude na nossa vida. Deus quer transformar você e a mim. Deus deseja mudar a nossa vida. Nós só precisamos dizer a Ele, Senhor, aqui está a minha vida. Faze de mim aquilo que Tu desejas. Queridos, o segredo de uma vida de mansidão, onde as nossas reações ali podem ser controladas, está em permitir que Deus dirija a nossa vida a cada momento. Ele vai destruir os velhos hábitos, aqueles velhos caminhos negativos, de sempre ficar na defensiva, medo, ira, ironia, sarcasmo. E todas essas atitudes podem ser vencidas quando você permitir que Ele preencha a sua vida com o seu espírito, com o seu poder, com o seu amor. Isso é mansidão. Força controlada pelo amor. E Jesus é o maior exemplo disso. Na cruz Ele demonstrou o que é força controlada por amor. Por que não permitir que o mesmo amor controle a sua vida? Como eu disse, é uma escolha, uma decisão. Uma escolha e decisão que você não precisa e não deve fazer amanhã, mas nesse exato momento. Viva a mansidão através do poder que Ele está disposto a te dar nesse momento. Me permita orar por você. Bom Deus, Pai eterno, suplico de uma maneira especial por esse teu filho e filha que nesse momento estão aí ouvindo essa mensagem, Pai. Tentando entender o que é a mansidão, ajude-os a viver essa experiência. E dessa forma viver de acordo com o teu propósito e o sonho a vida deles. E isso eu te suplico em nome dele, teu filho e nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém.